Capítulo 90. Príncipe Nuvem. Mui agitou sua cabeça levemente. Para ser franco, Yang Lin era muito gentil, seu temperamento não parecia condizer com sua posição política. Mesmo que as fantasiosas lendas antigas falavam sobre bondosos imperadores que protegiam seus próprios países, tal bondade era apenas uma parte de suas personalidades. Por exemplo, eles iriam mostrar um de seus lados para os oficiais, um lado para as pessoas comuns, e outro lado completamente diferente para seus inimigos. Eles não seriam clementes, piedosos e nem hesitantes quando fosse necessário matar. Pessoas amigáveis e passivas não eram adequadas para governar. Yang Lin disse na atual guerra de classificação do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, parece haver alguém talentoso participando da avaliação. Eu enviei Zisan e outras pessoas, porque eu queria ganhar junto dele, mas eu não estou com muita esperança. Meu 10º irmão mais novo esteve batalhando por todos os lados durante muitos anos. Ele conseguiu capturar os aristocratas de muitos países vizinhos e adquiriu muita riqueza, joias, lindas mulheres e manuais de cultivação, especialmente os manuais raros, tais eram particularmente tentadores para os lutadores de artes marciais. Eu não acho que possa oferecer nada, comparado ao que meu irmão pode. Quando o mundo está em paz, todos se tornam um por vantagens, mas quando o mundo estava em tumulto, todos se separam por outras vantagens. Se um governante quiser recrutar pessoas talentosas, ele precisa, no mínimo, oferecer boas recompensas. Portanto, a riqueza de um príncipe também é um importante traço de sua força. Por outro lado, se ele não tiver nada de valor para oferecer, ninguém arriscará sua vida por ele. Oh, talento! Quem? O coração de Mui tremeu. Ele já teve um leve palpite. Lin Ming, 15 anos de idade. Ele já tem capacidade de estar entre os 100 melhores do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Lin Ming. Mui sorriu. Sua Alteza, tenha a certeza de que Lin Ming não será vencido pelo 10º príncipe. Oh! Por que diz isso? O pequeno irmão Lin e eu, fomos amigos por gerações. Além disso, seu passado é um tanto misterioso, e há um mestre formidável por trás do sucesso dele. Ele apenas veio para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios para adquirir alguma prática e experiências. Mesmo se o Príncipe Nuvem colocar um ótimo método de cultivo, pode até mesmo não cair aos olhos de Lin Ming. E Vossa Alteza lembra quando há um mês atrás, eu pedi ajuda para resgatar um amigo. Este foi o início de tudo, e também foi o mesmo dia em que o exame do Palácio Marcial dos Sete Mistérios começou. Ele estava enquadrado e quase preso. O que, o professor, está me dizendo que foi o Lin Ming? Yang Lin pensou rápido, ele imediatamente entendeu o que Mui quis dizer. Sim, ele era Lin Ming. Mesmo que eu não tenha contato com o pequeno irmão Lin, eu posso lhe garantir que ele é muito justo e bondoso. Apesar de que naquela hora a ajuda de Vossa Alteza não foi tanta, Lin Ming irá lembrar de tal bondade. Mesmo que Vossa Alteza não vença, ele não se tornará um subordinado do Príncipe Nuvem, muito menos se mostrará oposto a Vossa Alteza. Isto é, de fato, uma surpresa agradável. O príncipe herdeiro iluminou-se com uma expressão feliz. O imperador estava pior a cada dia, porém, com os cuidados de preciosos medicamentos e de diversas artes médicas, não seria difícil continuar vivendo por 5 ou 6 anos, ou até mesmo 7 a 8. Já era tempo o suficiente para que algum talento crescesse. Embora houvessem alguns poucos artistas marciais de condensação de pulso no reino da fortuna do céu, a maioria deles foi reunida no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Outros foram concedidos títulos pelo governo e eram basicamente militares. Os que poderiam ser utilizados pelos príncipes eram cada vez menos, porque poucas pessoas desejavam percorrer as turbulentas águas do trono. Uma vez que eles cometeram um erro e apostem no cavalo errado, eles estariam além da redenção.
No lado de Yang Lin, não calculando Mui, havia apenas um único artista marcial de condensação de pulso, que já tinha mais de 50 anos. Mas, olhando para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios, havia Ling Sen, cujo cultivo já estava no pico do quarto estágio do treinamento corporal, e cuja verdadeira força de combate se aproximou do período de condensação de pulso. Dele alguns anos e ele pode alcançar tal estágio. Lin Ming pode se tornar o próximo Ling Sen. Lin Ming foi um raro e renomado talento no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, o qual só aparecia a cada poucas décadas. Se ele escolhesse um lado, o poder e influência que ele iria adquirir iria aumentar consideravelmente. Sendo assim, esta competição por Lin Ming, mesmo parecendo menos importante, acabava sendo algo importantíssimo. Neste momento, uma flama vermelha iluminou-se na frente de Yang Lin. Ouro puro. Um talismã transmissor de som urgente. Vossa Alteza, o resultado de Lin Ming foi notificado. Sua classificação é 62. O que? Yang Lin levantou-se no local. 62. Assim como o príncipe herdeiro, ele sabia o que significava ter alcançar uma classificação de 62 na segunda avaliação. Mesmo Ling Sen era inferior a isso. Ling Sen já era uma existência anormal. Com seu cultivo do pico do quarto estágio do treinamento corporal, ele conseguiu se aproximar da força do período de condensação de pulso, e este Lin Ming foi ainda mais aberrante. Ele mandou outro talismã transmissor de som imediatamente. Mesmo sabendo que seria impossível que Zisan e os outros cometessem um grande erro, ele tinha que confirmar esse assunto. Como é, talismã transmissor de som envia a mensagem diretamente para a mente do destinatário. Mui não havia ouvido nada. Yang Lin respirou fundo e disse: Mestre, o resultado de Lin Ming o colocou em 62. O que? 62. Mui ficou levemente perturbado por um momento, mas relaxou logo em seguida. Claro, uma vez que Lin Ming foi escolhido como discípulo de um grande mestre, como ele poderia ser alguém normal? Ling Sen, Taku, entre outros podiam ser considerados talentosos no reino da fortuna do céu, mas se comparados com os discípulos de grandes seitas, que eram treinados pelos maiores mestres, eles não eram tanto assim. Mesmo que Lin Ming tivesse alcançado a classificação 62 logo na primeira avaliação, não teria sido uma surpresa. Mui acreditou que, uma vez que Lin Ming tivesse um mestre extraordinário por trás dele, ele deveria ter uma habilidade surpreendentemente alta. Mesmo se Lin Ming conseguisse derrotar Ling Sen em alguns meses, Mui ficaria espantado por alguns momentos, e logo depois iria aceitar isso como normal. Enquanto Yang Lin recebia um talismã transmissor de som, o 10º príncipe também recebeu um. O 10º príncipe não se importa muito com a força de Lin Ming, já que ele tinha muitos mestres a mais sobre ele do que o príncipe herdeiro. A única coisa que lhe preocupava era a influência de Lin Ming. Lin Ming foi o olho da tempestade na cidade capital da fortuna do céu, e uma celebridade nos círculos dos lutadores de artes marciais. Seu talento era dos que só podia ser encontrado a cada poucas décadas no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Se tal pessoa fosse se juntar a ele, então, sem dúvida, a moral de seus subordinados aumentaria muito. Havia ainda mais pessoas que estavam esperando para ver a situação antes de pensar em se juntar a ele. Se Lin Ming se juntasse, seria sem dúvida mais fácil. Mas agora, depois de ouvir as notícias vinda do talismã transmissor de som, a tez do 10º príncipe imediatamente mudou. Por ter entrado no Palácio Marcial dos Sete Mistérios por apenas um mês, por ter sido apenas a sua segunda avaliação, e também por ter apenas o cultivo no 3º estágio do treinamento corporal, ainda conseguiu atingir a classificação 62 na pedra de classificação. Tal desempenho superou Ling Sen completamente. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios não havia tido tal resultado em 100 anos.
para que alguém possa se integrar na morada celestial do Palácio Marcial dos Sete Mistérios apenas tendo um pico no terceiro estágio do treinamento corporal, esta pessoa seria realmente considerada um talento entre os talentosos, apenas conseguindo entrar na classificação 70, contudo, Lin Ming alcançou a classificação 62. Ainda mais que, seu cultivo não era tão bom. Por conta disso ele era simplesmente um monstruoso gênio. Era possível que Lin Ming se tornasse um mestre que fosse ultrapassar Ling Sen. Fora a influência óbvia que ele teria ao artistas marciais para o seu lado, a sua habilidade em combate já havia sido o suficiente para espantar o 10º príncipe. Não se esqueça, Lin Ming tinha apenas 15 anos de idade e seu cultivo estava ainda no início do terceiro estágio do treinamento corporal. Ele ainda tinha um grande potencial para melhorar. Haha, os céus me ajudaram. Assim que este cara, que tem um talento monstruoso que não foi visto nos últimos 100 anos no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, se juntar a mim, então os artistas marciais da Cidade da Fortuna do Céu virão rastejando para o meu lado. Vossa Alteza, precisa de algo. Prepare 50,000 taias de ouro imediatamente, 2 caixas cheias das joias mais finas que encontrar, 1 dúzia das melhores belezas virgem menores de 16 anos de idade, 100 de servos, e os deixe esperando na vila da montanha Xunyuan. Também, prepare 500 acres de terra em uma fazenda fértil e a escritura de posse da vila da montanha Xunyuan. O homem ouviu e tentou esconder seu espanto. Tantas recompensas, eram de fato reais. Para quem elas eram? Uma vila, 50,000 taias de ouro e 2 caixas das melhores joias eram mais do que o suficiente para conquistar um general. O 10º príncipe foi positivo que ele teve isso. Na verdade, ele também teve uma recompensa secundária que lhe deu mais confiança. Era um conjunto de manuais raros de grau humano que ele tinha saqueado de uma família aristocrática. Com isso, ele ganhou muitos artistas marciais. Yang Lin, você irá perder para mim. As coisas que você pode fazer com o que tem, não chegam a 10% do que eu posso. Quero ver como você vai agir quando estiver sendo pressionado por mim. Não preciso daquele velho teimoso para morrer, eu farei o primeiro movimento e pegar você de guarda baixa.